Olá pessoal, bem-vindo à terceira aula do nosso mini curso de visualização de dados com Power BI. Relembrando, assim como nos vídeos 2 e 1, esse é um mini curso, um conteúdo desenvolvido como uma atividade extensionista para o meu curso de ciência de dados, ok? Que eu realizo na Universidade Uninter. E o intuito desse conteúdo é trazer para vocês de forma acessível e gratuita um conteúdo que vai auxiliar vocês de modo geral, principalmente no mercado de trabalho, onde a demanda de analista, de visualização de dados, de apresentação de dados, tratamento de dados, tudo isso é muito importante. Nos vídeos anteriores, nós verificamos como é feito a instalação do Microsoft Power BI e nós verificamos também como importar os nossos dados. Agora, nós vamos verificar brevemente como nós vamos fazer o tratamento, como é feito o tratamento dos dados ali pelo Power Query direto do Power BI, beleza? Uh, Provavelmente o dado o qual a gente está utilizando ali, ele já veio bem tratado, então são poucas as alterações que nós vamos precisar fazer, ok? Mas de qualquer forma eu vou mostrar algumas funcionalidades do Power Query para a gente fazer esse tratamento de dados, beleza? Então aqui é o vídeo 3, o tratamento de dados, né? Então a gente entra no editor de consultas, que é o Power Query, e algumas funcionalidades principais que nós conseguimos utilizar, que muitas vezes é útil, outras vezes nem tanto. Mas a remoção de coluna é muito simples fazer, eu vou mostrar para vocês de forma prática. A alteração de tipo de dado é extremamente importante para que a gente consiga montar o nosso gráfico da forma correta, para que nós consigamos criar o nosso filtro da forma correta. Correção de valores nulos, muitas vezes nós temos uma coluna de valores onde ao invés de ter o valor zero, ele está como um valor nulo, então nós conseguimos substituir esses valores. E combinação de tabela, que daí ele já entra numa tabela de relacionamento, é algo mais complexo que nesse mini curso nós não vamos ver, tá? Que geralmente e as etapas do tratamento, que é o que? A identificação do problema, a aplicação da correção, a validação das mudanças e a finalização e carregamento. Então, basicamente é assim que a gente faz um passo a passo do tratamento do dado. Aqui, limpeza de dados, né, as melhores práticas, checklist de tratamento, padronização de formatos, remoção de duplicatas para caso sejam valores que precisam ser únicos, por exemplo, uma chave primária, um ID de cliente, ele não pode se repetir, ele sempre é um valor único. Então, nesses casos é importante nós removermos valores duplicados, correção de inconsistências. O que é isso? Inconsistência são valores nulos, valores com erros, valores não padronizados. Se você tem uma coluna de data, ele tem um valor numérico, um valor de texto. Então, esses padrões que nós precisamos verificar. Preenchimento de valores nulos, dicas de organização aqui, né? Nomear colunas claramente, documentar transformações, manter o backup dos dados originais. Isso é muito importante para a organização principalmente. Beleza? Então aqui nós vamos para o processo de tratamento desses dados, beleza? Aqui nós temos a tela aberta do nosso Power Query, onde nós tínhamos parado na última aula. Eu até cheguei a mostrar para vocês o processo de renomear uma coluna e o processo de alterar o formato dessa coluna. Aqui, como nós tínhamos visto, cliquei com o botão direito, renomear, ID, produto, Enter. Aí ele já foi. Aqui a mesma coisa, botão esquerdo, ele já me dá os formatos disponíveis, número decimal, decimal fixo, número inteiro, percentual, data, hora, duração, texto, verdadeiro ou falso ou binário. Nesse cenário aqui, data, já foi. Aqui a gente dá uma passada rápida pelos formatos, principalmente. Mas aqui eu já vou dar um detalhe, por exemplo. Aqui nós temos uma coluna de ID pedido. A gente concorda que o ID ele não pode se repetir. Então aqui a gente pode clicar com o botão direito e ele tem aqui embaixo remover duplicadas, ó. Remover duplicadas, ele remove tudo que está duplicado, beleza? ID do cliente, segmento, região, país, ID do produto, categoria,
subcategoria, total de vendas, que já está no formato decimal, quantidade, que já está no formato numérico, desconto, que está no formato decimal, o lucro, que está no formato decimal também, e a prioridade, que está no formato de texto. Então aqui a gente consegue ver que os formatos da nossa tabela eles já estão corretos, mas isso nunca, na grande maioria das vezes, isso não vai acontecer. Quando vocês forem trabalhar com um dado real e não um dado controlado, que é o que nós temos aqui, o dado ele sempre vai ter muitas inconsistências, o dado ele sempre vai ter um formato incorreto, então é sempre você estar atento para esse tratamento de dados. Vamos supor que no lugar desse valor zero aqui, ele tivesse valores nulos. Então a gente poderia clicar com o botão direito nessa coluna e substituir valores. Então a gente localizaria tudo que está escrito nulo, que é nulo em inglês, e nós iríamos substituir por zero. A gente dá um OK, ele faz essa substituição. Claro que nesse caso não tem valores nulos, mas é assim que nós faríamos a correção, a substituição de valores caso nós quiséssemos. Tem diversas outras coisas que nós podemos fazer. Por exemplo, vamos supor que eu quisesse dividir o ID do cliente pelo que é letra e pelo que é número. Eu poderia apertar com o botão direito e eu poderia dividir essa coluna. E daí, eu dividindo essa coluna por delimitador, eu poderia colocar o delimitador personalizado traço, que se nós notarmos aqui, é sempre o nome, duas letras, traço e uma sequência numérica. Então, eu dando um OK aqui, ele vai criar duas colunas, o ID cliente 1 e o ID cliente 2, onde no ID cliente 1 eu tenho somente as letras e no ID cliente 2 eu tenho somente os números. Essa divisão ela é bem útil dependendo de alguns dados. Às vezes o pessoal coloca um número de alguma coisa seguido pela descrição desse número e nós queremos separar para fazer algum tipo de tratamento, algum tipo de cálculo, algum tipo de fórmula, que aqui nós também conseguimos fazer fórmulas para criar colunas. Então nesse caso aqui isso ele acaba sendo bem útil. Aqui eu vou apagar porque não é o intuito, não é o que eu não tenho a intenção de dividir essas colunas, vamos deixar da forma que está. Outras coisas que nós podemos fazer, nós podemos remover a coluna, duplicar a coluna, substituir valores, substituir erro. Nós conseguimos copiar essa coluna, mover ela, dividir, agrupar, preencher, transformar a coluna em linha. Nós podemos fazer diversos tratamentos de dados aqui para conseguir deixar o nosso dado mais limpo para nós trabalharmos com os gráficos, ok? Aqui na parte de transformar, nós conseguimos fazer diversos cálculos estatísticos, soma, mínimo, máximo, mediana, média, desvio padrão, contar valores. Nós conseguimos fazer as contas básicas de adicionar, multiplicar, fazer até o científico, valor absoluto, potência, raiz quadrada, logaritmo. Nós temos diversas informações, nós conseguimos adicionar coluna personalizada, fazer funções aqui para colunas, mexer na exibição. Aqui tem algumas outras ferramentas, mas isso aqui ele é um pouco mais avançado, não é o que nós vamos ver hoje. Então aqui nós validamos se os nossos dados eles estão corretos, se estão nos formatos corretos, se não tem valores nulos, valores com erros. Aqui a gente consegue validar uma prévia dos valores que nós temos e tudo mais. Então aqui, uma vez que eu validei que os valores que eu quero, os formatos estão todos corretos, eu vou chegar, vou dar um fechar e aplicar. Eu fechando e aplicando, ele vai carregar. Ele carregou, ele vai aparecer aqui na direita para mim, a tabela e as colunas que eu tenho. E aqui no canto esquerdo eu consigo ver. Essa exibição aqui é onde eu vou criar os meus gráficos. Ainda não tem nada porque nós não começamos a trabalhar com os gráficos. Mas aqui ó, eu consigo ver a tabela que a gente tratou. Aqui eu consigo ver a exibição do modelo. Isso aqui é um modelo relacional. Então caso eu tivesse, por exemplo, o ID do cliente, se eu quisesse saber o nome desse cliente, provavelmente eu teria outra tabela com esse ID do cliente fazendo essa relação
para eu identificar o nome do cliente pelo ID dele através de uma outra tabela. Claro que essa parte de relacionamento, de entidade de relacionamento, modelo relacional, ele é um pouco mais complexo, não é o que vai entrar aqui nesse mini curso. A gente vai fazer muito mais a parte prática, que é a visualização, tratamento e apresentação dos dados, beleza? Mas na próxima aula a gente chega para criar esses gráficos, deixar a apresentação um pouco mais bonita e finalizamos nosso mini curso, beleza? Até a próxima aula. Obrigado.